Fala galera, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui da Rubro News Futebol Clube. Hoje eu, Júlio Miguel, venho trazer as primeiras e últimas notícias do Clube de Regatas do Flamengo. Mas hoje o vídeo é especial, é essa choradeira da imprensa paulista. Eles se uniram, tá? Eles se uniram. É inacreditável essa choradeira sobre a situação do Vitor Pereira. E a gente vai falar um pouquinho alguns episódios que não existe, podemos dizer, a mesma cobrança do que aconteceu com o Flamengo, por exemplo. Né? A isonomia, que o pessoal gosta de dizer, a palavra da moda. Né? Vamos falar também sobre a situação do volante Gerson. Segundo a imprensa francesa, o seu empresário o Marcão, né? Ele teria falado que o Gerson deve se reapresentar ao Olympique Marseille dia 30, a negociação que não evoluiu, estava tudo muito bem alinhado, tudo acertado, assim como o Dorival Júnior, que tinha um contrato com o Flamengo alinhado de 2 anos e iria assinar o contrato na sexta-feira, na sexta-feira à tarde, né, um contrato, um vínculo por 2 anos, isso não aconteceu, o Flamengo já vinha com tratativas com o Vitor Pereira, houve a consulta por Jorge Jesus e o Dorival Júnior descobrindo, essa é a versão do treinador, acabou não renovando o seu vínculo com o Flamengo, encerrando qualquer tipo de tratativa, e o Flamengo agiu rápido, e segundo a UOL, né, notícia da UOL, acreditada à UOL, o Flamengo já acertou o vínculo de 2 temporadas com o técnico Vitor Pereira, ex-treinador do Porto e também do Corinthians, que foi o seu último trabalho. Aliás, o Vitor Pereira foi rival do Flamengo na final da Copa do Brasil, ele era o treinador do Corinthians, o Flamengo disputou a final da Copa do Brasil contra o Corinthians, foi campeão nas penalidades em pleno Maracanã. Né? O Vitor Pereira alegou problemas pessoais, se não me engano, acho com a sogra, né? E mesmo assim, depois de 15, 20 dias, ele aceitou ser treinador do Flamengo. A gente vamos só lembrar uma coisa, hoje é dia 27 de novembro, né? Aqui tudo indica, o Vitor Pereira vai ficar esse tempo todo, de novembro e dezembro, para assumir o Flamengo. Ele deve ser apresentado no dia 2 de janeiro, ou seja, só aí tem mais de um mês. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa choradeira das equipes paulistas, para vocês poderem entender e contextualizar o que está acontecendo e também falar sobre essa situação do volante Gerson. Repito, né, o Flamengo tinha um acerto, segundo alguns veículos da imprensa, com o Dorival Júnior, com tudo alinhado, faltava assinar, né, e o Flamengo não conseguiu, ou então não se acertou com o técnico Dorival Júnior. Isso sempre ficou muito claro pelo presidente do Flamengo e o vice-presidente, Rodolfo Landim Marcos Braz, que gostaria de entender essa situação da seleção brasileira, se ele recebesse o convite, se ele deixaria o projeto do Flamengo de lado, né, assim como ele deixou do Ceará para assumir o Flamengo, e o Flamengo preferiu agir no mercado com um treinador livre. Lembramos, ele tem vínculo com o Corinthians até 31 de dezembro, mas não é mais treinador. O Corinthians já até anunciou o seu novo comandante, que também é o português Lázaro. Então, o Vitor Pereira é um treinador livre. O Flamengo não arrancou ele do Corinthians, ele estava livre. Então, o que ele falou e deixou de falar, pouco importa para o Flamengo. O Flamengo agiu, conversou com o Bruno Macedo, que é empresário, emissário, é advogado e empresário do Jorge Jesus, mas também é um cara muito conceituado em Portugal, que consegue fazer negociações de jogadores, né, de atletas, no caso, e também de treinadores. Ele é emissário do Benfica no Brasil, e houve essa conversa dia 16 e 17 do mês 11, noticiada aqui em primeira mão no Tropa Rubro-Negra, pelo Deco, pelo Papa, pelo Júlio Miguel Neto, e ficou muito claro que não foi só essa situação do empréstimo do Ramon para o Braga, do oferecimento do Gilberto ao Flamengo, né? Teve também essa tratativa do Hugo podendo ir para o Estoril de Portugal. Então, essa visita do Bruno Macedo aqui foi muito mais do que uma simples negociação do Ramon com o Braga, que ainda nem foi oficializada ainda. Né? Então vamos por parte. Choradeira da galera de São Paulo. E eles se uniram, tá? Torcedor do Flamengo, se nós já éramos invejados, odiados pela grande massa, os caras estão se unindo cada vez mais. Esse episódio do Vitor Pereira, que ainda não é treinador de forma oficial, eles estão fazendo isso para tentar diminuir a possibilidade do treinador acertar com o Flamengo. Né? Para depois eles mesmos ficar tripudiando, né? Pisando nessa uma possibilidade do Vitor Pereira recuar e não aceitar o acerto com o Flamengo. Embora, repito, os amigos da UOL já disseram que é um fato consumado. Né? Ele será treinador do Flamengo em 2023 e um contrato por 2 anos. Tá? Muita gente falando lá, Juca Kfouri, Benjamin Bach, meu amigo Carlos Ceredo, a choradeira tá grande. Tá? E depois ainda ficavam sacaneando que o Flamengo tinha que
viver pós Jorge Jesus, que a torcida do Flamengo era viúva. Os caras são viúvas do Vitor Pereira sem ganhar nada, meu amigo. O Neto também, enfim, se denomina craque Neto. A imprensa paulista corintiana está desesperada. Mas não é só Juca Kfouri, Benjamin Bach, Neto, Cereto. A imprensa que cobre também equipes como São Paulo, Palmeiras e Santos, eles estão desesperados. Estão atacando o Flamengo. E eu usei o meu Twitter hoje, lá, o @JúlioMiguelNeto. Aliás, quem não me segue, me siga. É muito importante, né, para o nosso crescimento. Siga também @JúlioMiguelNeto no Instagram. Passamos de 50 mil inscritos no Instagram, já estamos com 50.300 seguidores. Muito obrigado pelo carinho, né? Eu usei algumas palavras em relação à situação do Vitor Pereira chegando para o Flamengo. Eu vou começar aqui de trás para frente, tá? Porque foram muitas. Vamos falar da situação do Rodinei também, que pode pelo Galatasaray também. O UOL publicou e a gente vai republicar aqui, vai repassar, reproduzir as notícias, tá? É o seguinte, ó. Tudo começou, eu comecei a postar sobre a situação. É o seguinte, eu falei o seguinte, ó, entenda uma vez por todas, né? Paulistada, entre aspas. Essa época acabou. O jogo virou. E o chilique está feito e divertido. Se o desespero bateu em vocês, é porque o processo está correto. Teve episódios como o Liedson, que o Flamengo tinha feito um empréstimo junto ao Prudentópolis em 2002, de 6 meses. O Flamengo iria negociar a aquisição do Liedson. O Corinthians, na época, muito mais forte financeiramente, disputando títulos, foi lá e tomou o Liedson do Flamengo. O Corinthians foi lá e negociou direto com o Prudentópolis. Quando o Flamengo foi galgar algum tipo de renovação de empréstimo ou aquisição do jogador, o Corinthians já tinha feito tudo com o Prudentópolis. Ele sim tinha contrato com o Flamengo de empréstimo ainda. E se você não viu, no @JúlioMiguelNeto, tem um vídeo lá que o Liedson ficou escondido no Corinthians, enquanto não foi anunciado de forma oficial. Ele fazia os treinamentos escondido. Tá no GE, tá no Globo.com. Esse vídeo tá no meu Twitter. Os caras querem falar de quê? O jogador ficou escondido antes de ser anunciado de forma oficial. Então, eu falo assim, entenda de uma vez por todas, Paulistado. Essa época acabou, o jogo virou. E o chilique tá feio e divertido. Se o desespero bateu em vocês, é porque o processo está correto. Teve episódios como o Liedson, como eu acabei de falar, Ronaldo Fenômeno, que usou as dependências do clube e fechou com o Corinthians, né? E o Mano Menezes, que em 2013 disse que os jogadores não conseguiam entender o que ele falava. O problema nunca foi o Vitor Pereira. O problema é o Flamengo. Quando o Mano abandonou o clube em 2013 por falar que os jogadores não entendiam o que ele falava, qual foi o clube que ele foi depois? Porque isso foi levantado pelo meu amigo Carlos Cereto, sendo de forma leviana, é meu amigo, mas eu tenho tranquilidade para falar aqui. Ele foi leviano em falar que o Vitor Pereira jogou a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, dando a entender que o Vitor Pereira entregou o jogo. Não foi isso que a gente viu. Pelo contrário, nós elogiamos muito a postura do Corinthians e do Vitor Pereira, que saiu atrás de um placar logo no início do jogo e conseguiu um empate, jogou melhor, veio aqui e ganhou o Flamengo no Brasileiro de 2-1, né, com gols do Duqueiroz e do Yuri Alberto. O Corinthians dificultou para o Flamengo esse ano, né, ganhando no Brasileiro no primeiro turno, ganhando no segundo turno, 2 empates na Copa do Brasil. Aí agora, porque o Vitor Pereira está sendo o Corinthians, tudo isso é esquecido. O Corinthians empatou o jogo com o Flamengo e o Corinthians era melhor em campo. Se não fosse a torcida do Corinthians jogar os sinalizadores no Maracanã, tivesse mais 10 minutos, o Corinthians vencia o jogo. O Flamengo estava cansado. E nos pênaltis, o emocional e principalmente o fator Gabigol fizeram o Flamengo virar a chave e conseguir o título tetracampeonato da Copa do Brasil. O Vitor Pereira fez um bom trabalho realmente no Corinthians. Agora, ali o Flamengo ainda tinha uma final de Libertadores. O Flamengo, o Dorival ainda estava empregado, né? Porque agora não tem mais vínculo com o Flamengo, embora o vínculo ia até dezembro. Então você fazer uma levantação, você fazer um levantamento em relação a isso, Carlos, seria até muito perigoso. Você é meu amigo, mas desculpa, a choradeira está batendo na tua porta, né? Está batendo na tua porta. E aí eu te pergunto, quem foi o técnico? Quem foi o técnico que deu essa oratória que eu acabei de ler aqui e para onde ele foi? Os jogadores não entendiam o que eu falava. Mano Menezes, dali ele sai para o Flamengo e vai para onde? Vai para o Corinthians. Naquela época o Flamengo era o primeiro ano de reestruturação. E ali ele saiu da seleção, foi para o Flamengo, não teve paciência. O que aconteceu? O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. E o Corinthians não ganhou nada. Então ninguém falou nessa época
E o Mano sim saiu do Flamengo para ir para o Corinthians. Além disso, eu continuei os meus tweets lá no @JúlioMiguelNeto, e foi um atrás do outro. Eu perguntei se o Lázaro ainda era técnico do Corinthians, porque chegou. O pessoal tá chorando pelo Vitor Pereira. O treinador do Corinthians é o Lázaro, não é o Vitor Pereira. Não adianta de chorar, é porque ele falou da sogra, que a sogra estava doente, que não sei o quê. Do jeito que esse é o problema do Vitor Pereira, o problema não é do Flamengo. O problema não é do Flamengo. Querer falar que o Flamengo aliciou o Vitor Pereira é ridículo. É uma choradeira. Vocês estão se comportando como Botafogo. Vocês são Botafogo de São Paulo. Cambada de chorão. Serão sempre genéricos. Sempre genéricos. Nunca serão igual ao Flamengo. E aí eu postei lá no @JúlioMiguelNeto o vídeo em que o Liedson se apresenta e diz que estava escondido. E o que vocês têm a dizer sobre isso? Eu não vi choradeira do Flamengo na época. Tá aqui, ó, no @JúlioMiguelNeto. Tá lá no vídeo. O Liedson se apresentando. Tá no ge.com. Eu falo para vocês, façam esse vídeo viralizar lá no @JúlioMiguelNeto no Twitter. Ele diz que estava escondido. Os caras ficam rindo ainda, romantizando, né? Eu botei, cada cachorro que lava sua caceta. Veja um vídeo que romantizam o episódio. Romantizaram o episódio. Né? O atleta Liedson ficou escondido antes de se apresentar oficialmente ao Corinthians, já que tentava levá-lo e atravessou o negócio Flamengo e Prudentópolis. Né? E o caso Gustavo Gomes, no Palmeiras, o Flamengo acertado com o Gustavo Gomes e deixou de Flamengo porque foi ganhar mais no Palmeiras. Isso é errado? Eu não vejo ninguém falar nada. Então eles estão se unindo para querer deixar o Flamengo cada vez mais enfraquecido ou então juntar forças para o Flamengo não continuar com essa hegemonia. E eu continuo no Twitter, né? Eu falo o seguinte sobre jogadores, né? E que o Flamengo realmente, de fato, perdeu muitos atletas por essa situação. E dá para numerar aqui, tá? Dá para numerar. Eu cheguei a numerar, inclusive. Eu vou até colocar aqui, eu não estou achando aqui no @JúlioMiguelNeto, tá cheio, ó. Os caras vinham aqui e faziam a festa. Tiraram do Flamengo a preço de banana o Zinho, que foi para o Palmeiras, Marcelinho Carioca para o Corinthians, Djalminha, que foi para o Guarani, depois para o Palmeiras, que foi fazer esse movimento para chegar no Palmeiras, Paulo Nunes no Grêmio, Júnior Baiano no São Paulo, Fabinho, que chegou a jogar no Cruzeiro e no Grêmio, e aí dá para aumentar a lista, tá? Rogério Lourenço, que jogou no Cruzeiro, Gelson Baresi, cara, tem muitos, né? O Luiz Antônio depois jogou no Fluminense também, né? O Fábio Augusto também jogou no Corinthians, enfim, cara, dá para enumerar. O Flamengo na época era um time que vendia suas joias por banana e não tinha essa situação porque o Flamengo era fraco politicamente, era fraco financeiramente. O jogo virou, e hoje é o desespero que os caras estão vendo que o jogo virou, e virou demais, e virou muito, e virou demais, e os caras estão preocupados porque o Flamengo vem conquistando. São 4 finais de Libertadores, são 3 finais de Libertadores em 4 anos, título de Copa do Brasil, bicampeonato brasileiro, título de Recopa Sul-Americana, título de Libertadores, vai disputar mais um Mundial de Clubes, e o Palmeiras também tem isso, cara, com grandes números e ninguém fala nada, né? Enfim, e aí eu continuo lá no Twitter falando o seguinte, tá? Teve uma publicação do jornalista José Calil. A ida de Vitor Pereira para o Flamengo é incompreensível sob todos os aspectos. Pelo lado do técnico, pela forma como saiu do Corinthians. E o Flamengo está fazendo a consagração da derrota. Quer dizer, está questionando o Flamengo porque o Flamengo contratou o Vitor Pereira. Demitiu quem ganhou e contratou quem perdeu. Primeiro, não demitiu. O próprio Dorival Júnior disse que ficou incomodado com a procura do Flamengo por um outro treinador. Meu Deus do céu. Se ele deixasse o Flamengo em janeiro, o Flamengo teria que procurar e alinhar algumas situações. O Flamengo é um clube organizado hoje, pelo menos parece ser. Em alguns aspectos falha muito ainda, mas é um clube que vai disputar um Mundial de Clubes, amigo. O Flamengo tem que pensar grande. O Flamengo não pode ficar na mão do Dorival Júnior se ele vai para a seleção brasileira. E aí? E aí o Calil manda essa, né? E aí eu retuitei e postei o seguinte. Na sua teoria, então, o Chelsea levou a Champions no ano passado, e se quisesse contratar o Pep Guardiola, isso não poderia existir, porque o Chelsea foi campeão, o Guardiola com o City foi eliminado. Não tem critério, os caras estão malucos, né? E aí eu botei ainda, tiraram onda com CT, com grandes títulos, com grandes jogadores. Aliás, eles preferiam outros times se eles preferissem outros times sem ser clubes de São Paulo, eram vistos como loucos, ou frases do tipo, estão dando passos para trás. Todo mundo queria jogar nos times de São Paulo, naquela época de 2003, 2004, 2005, 2006. E olha que o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em 2006, na final contra o Vasco, na final carioca. Né? Naquela época, quem não queria jogar no São Paulo, jogavam até por um valor menor, só que hoje mudou muito o jogo.
Porque para jogar no Flamengo o cara recebe bem, tem estrutura, mora bem, ganha bem, mora num lugar que todo mundo quer morar, que é no Rio de Janeiro, só pode falar o que quiser, né? Mas tá aí. Pergunta pro Vitor Pereira se ele prefere morar em São Paulo ou no Rio. Então os caras têm a estrutura do Flamengo, joga para grandes públicos, disputa grandes competições, jogam ao lado de grandes jogadores, recebem grandes salários. Naquela época o São Paulo tricampeão, ele ganhava pela estrutura. Ele ganhava pela grande possibilidade de sempre dar aos jogadores que estavam no seu plantel disputa de títulos e de grandes competições. O Flamengo tem tudo isso hoje e podendo pagar bem, porque é um clube organizado. O Flamengo não pode ser penalizado, o Flamengo tem que ser exaltado. E parece que estão querendo falar assim, o Flamengo de patinho feio, quando o Flamengo é o único patinho bonito do lago. Então não mudem não queiram mudar essa oratória, tá? E eu falo isso porque na época, quando o Flamengo não tinha CT, quando o carrinho era carrinho de mão, quando era um Flamengo enfraquecido, a própria torcida descrente, tava tudo gostosinho, tava tudo bonito. Vocês estavam ganhando tudo, né? E ninguém falava nada, né? E aí eu falei, para fechar a tampa, e para fechar a tampa do Chororô, o Botafogo de São Paulo, que é o Corinthians, hoje é o Botafogo de São Paulo, né? O técnico Cuca já alegou quantas vezes sair de um clube para o outro por questões pessoais. E aí aparecia um mês e meio depois com outra equipe. Ele fez isso quando saiu do Santos. Ninguém falou nada. Ele fez isso quando assumiu o Palmeiras, né? O Atlético Mineiro agora também. Já falei, o problema não é o Vitor Pereira, é o Flamengo. E o Corinthians sempre será genérico. Isso é um dos meus tweets lá. Né? E aí eu até fiz uma brincadeira que se ficarem muito de graça com o Flamengo vai aproveitar do mecanismo da FIFA, vai lá na Rússia negociar com o Zenit e tira o Yuri Alberto deles para ser reserva do Pedro, que o Flamengo recusou uma proposta do Palmeiras. Então o choro não é mais só sobre Corinthians. A paulistada está desesperada. O choro é entre Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo estão se unindo para querer falar do Flamengo, né? E aí eu coloquei aqui ainda, né? Os corintianos estão chateados porque estão sem treinador. Quer dizer, não, pera. Por quê? Porque tem treinador. O Flamengo não tomou o Vitor Pereira do Corinthians. O Vitor Pereira estava livre. E que o que ele falou não interessa. O Flamengo contratou um treinador livre no mercado, né? E aí ainda completa. O clube que alega que o Flamengo agiu de forma incorreta ou má fé é o mesmo clube que tentou tirar do Fortaleza o Juan Carlos Vojvoda, que preferiu ficar na equipe cearense. Ou seja, uma equipe que também tem estrutura, hoje uma equipe que paga em dia, é organizada, tem uma torcida apaixonante na sua região, é verdade, não se compara a torcida do Corinthians com o Fortaleza, e é um clube que vai disputar a Libertadores também, e o Vojvoda preferiu ficar lá. E é um tapa na cara desses paulistas aí. Se o Vojvoda preferiu ficar no Fortaleza, você acha que o Vitor Pereira não vai preferir o Flamengo? Os tempos são novos, meus queridos. Comecem a se acostumar, e isso se chama sim hegemonia, quer vocês queiram ou não. Quer vocês queiram ou não. É isso. Não adianta vocês ficarem desesperados. É uma hegemonia que está acontecendo e vocês estão visualizando. Não adianta vocês ficarem chateados com isso. Tá? Então, não adianta chegar Benjamin Bach, Neto, Juca Kfouri, uma galera que sempre não via o Flamengo como um grande desafiante, um grande adversário desde 2016. 2017, isso mudou, porque em 2016 o Flamengo foi vice-campeão brasileiro, campeão do Palmeiras. Né? Ali o Flamengo já mostrava que em 5, 6 anos iria chegar a essa envergadura, musculatura de clube. E isso eles ficam revoltados. O Flamengo todo ano disputa títulos. O Flamengo todo ano. Tirando o brasileiro, que aliás, esses últimos jogos do brasileiro irritou e incomodou a diretoria, sim, e acho que tem que ser analisado, sim, profissionalmente. O Flamengo hoje tem vários defeitos, essa diretoria. Eu sou um cara que critico muito, mas o Flamengo hoje, pelo menos, viu isso como uma alteração importante. Quer ver uma coisa que eu vou falar? Muita gente fala, tô preocupado que essa geração é muito vencedora, os caras vão sentar nos títulos que ele tem, entendeu? O Gabigol, o Felipe Luiz é o último ano, os caras que já estão lá há algum tempo, o próprio Bruno Henrique e o Rodrigo Caio que estão lesionados, né? Assim, tudo bem, o Diego Alves e o Diego Ribas encerraram seus vínculos, né? O Ilharão foi pro Fenerbahçe, tem uma galera que estava há muito tempo ali, o Rodinei tá indo, parece com o Galatasaray, a gente vai falar sobre isso, mas tem uma galera ainda naquele elenco ali que é muito vencedora, né? O próprio quarteto, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabi, Bruno Henrique, tem Felipe Luiz, que também já está há algum tempo, o Rodrigo Caio, né? Então, assim, essa galera ali nova que está chegando quer continuar ganhando títulos, mas já tem títulos dessa temporada atual. Então, o que tem que ser feito? Cara, o Dorival parece ser um treinador muito paternal.
né? O discurso dele que ele teve no final do Campeonato Brasileiro, entendemos que o Flamengo estava um jogo um atrás do outro, algumas lesões, né? Não foram muitas no final, mas o Flamengo é um time que tem que ganhar tudo e vai se reforçar muito para 2023. E o Vitor Pereira é um treinador que vai querer mostrar serviço. Não conseguiu ter títulos no Corinthians, mas teve um ano satisfatório e é um treinador competente, pode ser campeão do mundo, porque ele assinando com o Flamengo vai disputar o Mundial, tem uma semifinal antes disso, né? Mas é um treinador capacitado, europeu, passou por Porto, Fenerbahçe e outras equipes. Então a gente tem que entender que o Flamengo está buscando profissionalismo. E eu acredito que o Vitor Pereira pode ser, pessoal, ele diz que ele é arrogante, que ele é esquentadinho, que toda hora ele é expulso, né? Que deu errado com o Paulo Souza, vai dar errado com o Vitor Pereira, a gente não sabe. Pode dar errado, pode ser um desastre, pode. O Lázaro do Corinthians pode ter um resultado melhor que o Vitor Pereira no Flamengo? Pode, acho difícil. Pelo elenco que o Flamengo tem, pelo treinador que o Vitor Pereira é. Né? Para muitos não querem na Copa do Brasil, se você for acompanhar aqui, a gente falava que entre Vitor Pereira e Dorival, eu apontava o Vitor Pereira. Né? Embora o Dorival tenha feito um bom trabalho no Flamengo, isso aí é obviamente notório e reconhecido. Então, eu só acho que com uma mentalidade, com uma nova comissão, claro que teremos novamente que dar tempo ao tempo, como foi com o Paulo Souza, mas o Vitor Pereira é muito melhor que o Paulo Souza, é anos-luz. Né? E ele já tem um ano de futebol brasileiro, já tem um ano de experiência com uma equipe de massa. Eu acredito que o tempo de adaptação com o Flamengo vai ser bem menor do que o que era com o Paulo Souza. E acho sim que o Vitor Pereira tem capacidade e gabarito para poder, e está gabaritado para resolver. A pessoa fala, mas ele não ganhou o clássico, não sei o que, mas vai ver no final, todo mundo estava lambendo as botas do Vitor Pereira. Então, agora que ele saiu e acertou com o Flamengo, essa choradeira toda. Então, para encerrar, Vitor Pereira, vamos no assunto mercado da bola. O Rodinei, segundo o pessoal da UOL, tem uma proposta do Galatasaray, da Turquia. Do Galatasaray não, do Olympiacos da Grécia, perdão, falei Galatasaray, que loucura. Do Olympiacos da Grécia. Aliás, podendo fazer o mesmo destino que fez o Rafinha quando saiu do Flamengo. Né? A diferença é que o Rafinha foi uma opção, o Rodinei tem contrato se encerrando agora no fim desse ano, sai de forma gratuita, né? O Flamengo não vai receber nenhum tipo de compensação financeira por essa saída do atleta que foi campeão brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores. Aliás, na Copa do Brasil ele fez o gol do título em cima do Corinthians, inclusive. Então, só para deixar muito claro e contextualizar, ele teve propostas de Grêmio e Atlético Mineiro, né, para a gente poder passar aqui para você, torcedor. Ele teve propostas de Grêmio, de Atlético Mineiro, e estava muito próximo de um acerto. Né? O Rodrigo Caetano sempre deixou muito claro, e isso foi confirmado, que o Atlético chegou a formalizar uma proposta, mas ainda não recebeu uma resposta do staff e do próprio jogador. O certo é que ele não deve permanecer no Flamengo, e aí surgiu um projeto do Olympiacos. Aliás, o Olympiacos que joga o Ramos Rodrigues, colombiano, está sempre com seu nome vinculado no Flamengo, e também o lateral esquerdo Marcelo, entre outros jogadores. O Olympiacos da Grécia surge como provável destino do lateral direito Rodinei. Vamos falar do Gerson. Muita gente gosta de ficar me xingando, me ofendendo. Estou tranquilo em relação a isso. Eu só falei com o pai empresário do jogador, não vou ficar repetindo isso toda hora. Tá? Mas, segundo os jornais franceses, eles tiveram contato com o Marcão, e aí o Marcão, segundo a imprensa francesa, falou isso, e aí eu até acredito que o Marcão é um cara correto. Quando ele fala as coisas, ele fala mesmo, por mais que ele erre. Né? Ele falou para mim que o Gerson estava fechado, e isso deu esse reboliço todo. Mas o certo é que o Gerson deve voltar para se representar ao Marseille. Acredito que a viagem deva acontecer na segunda-feira. Na terça-feira, dia 29. Deve estar embarcando pela manhã no Aeroporto Internacional do Galeão. Né? Ainda não está confirmado de forma oficial, mas aqui tudo indica, o próprio empresário do jogador confirmou a volta dele ao Marseille, a França, do qual ele tem contrato. Mas o Flamengo não desistiu do Gerson, né? Não existe nenhuma proposta de mais de 20 milhões de nenhuma equipe europeia pelo Gerson. E se o Gerson for vendido, o Flamengo ganha, porque o Flamengo tem 6,5 milhões de euros a receber, mais 20% do atleta. E se ele for vendido, o Flamengo não vai querer ficar com os 20%, tá? Isso é informação. Então, o Flamengo, se o Gerson for vendido pelo Olympique sem ser o Flamengo ganha dinheiro. E aí vai ao mercado da mesma forma. Se ele não for vendido para a Europa, é uma tática. O Flamengo tem tempo, a janela vai estar aberta em janeiro. Nós temos muito tempo ainda, a gente vai começar a entrar em dezembro. No dia 1º de dezembro é quarta-feira, então o Flamengo tem muito tempo ainda para alinhar as negociações e tratativas, porque só pode legalizar e regularizar o atleta de fato em janeiro. Então o Flamengo não desistiu do Gerson. O Flamengo adota uma postura de silêncio, isso é tática. Até o staff do jogador, o seu empresário também, não olham isso como uma desistência. Ele vai se apresentar, porque tem contrato.
E o Igor Tudor não quer contar com o Gerson. Não quer contar com o Gerson. E, aliás, não conta com o Gerson. Inclusive, na França, muitos veículos, eles finalizam, eles colocam como ponto final a história do Gerson no Olympique. Né? Os empresários que lá atuam na França, os diretores do Olympique e até mesmo o treinador não gostaram da atitude do jogador e vê que eles estão forçando uma saída para o Flamengo, né? E por isso as negociações não avançaram. O certo é que na quarta-feira, quando eles vieram para cá, só para vocês analisarem, o próprio Marcos Braz dizia para a repórter da ESPN que a negociação estava distante. Mas por que eles vieram para cá na quarta, então, para negociar e fechar o negócio? O negócio não foi fechado, foi alinhado em 10 milhões de euros, os franceses mudaram o tom, subiram a pedida, e a negociação não fluiu. Né? Então isso a gente já explicou, infelizmente a negociação não aconteceu, como não aconteceu com o Dorival Júnior também, né? Que só faltava assinar, segundo alguns profissionais, exatamente igual o Gerson, só faltava assinar. Então não assinou, não deu certo. Por enquanto, o Flamengo não desistiu do Gerson, repito, esses 6 milhões e meio de euros que o Flamengo tem a receber, esses 20% que o Flamengo tem do jogador, isso aproxima, que eu digo, o fato de poder ocorrer a negociação. Então a negociação estava adiantada, estava avançada, estava formalizada, iria ser concretizada, mas o Olympique pediu um valor maior, o Flamengo recuou e momentaneamente não tem negócio, porém o Flamengo não desistiu, adota essa postura de silêncio, né? O jogador deve voltar à França, como a gente falou no dia 29, na terça-feira, embarcando pela manhã, ainda não está firmado de forma oficial, isso é uma apuração, né? Mas o Flamengo, por mais que ele se apresente lá, entende de que o jogador na França, conversando com os próprios responsáveis do futebol, parece que o Marcão deve ir à França também para tentar resolver essa situação. Eles entendem que pode ser mais próximo. Pô, Júlio, mas por que o Gerson então não foi na reunião em São Paulo com o Marcos Braz e os representantes do Olympique e o Marcão também? A gente já explicou. O Marcão estava resolvendo algumas coisas no seu próprio clube, na MG Esportes, que é em Nova Iguaçu, fazendo um evento de quinta-feira que teve o Jogo do Brasil, na estreia da Copa do Mundo, né, a vitória por 2-0 contra a Sérvia. Então ele ficou lá e entendia que era entre Flamengo e Olympique. Ele não precisaria estar na reunião, até porque ele já teve essa reunião no 10/11 no Ninho do Urubu com o Marcos Braz, e o Gerson teve a reunião que ficou foi flagrada aí pelo pessoal da AG News, tirou várias fotos e toda a imprensa mundial repercutiu as fotos da AG News, né, dessa reunião que teve. Foi no dia do podcast, no dia 15 de novembro, em que o Marcão concedeu a entrevista para mim e para o Rafael Cota, do canal Barbaridade. E logo à noite, o Marcos Braz foi alinhar mais ainda ajustes com o jogador. Tanto que essa oratória, por último, do Rodolfo Landim lá no Catar, dizendo que o Flamengo recuou, o Flamengo desistiu, ele confirma que entre Flamengo e Gerson estava tudo certo. O Gerson quer jogar no Flamengo, quer ter o Gerson, né? Mas realmente, de fato, o Olympique voltou atrás do que tinha combinado. Eles vieram para cá para fechar, repito, os franceses só vieram para cá porque o Flamengo deu sinal positivo em fechar o que tinha acordado nos 10 milhões de euros, abatendo os 6,5 e ficando ainda com percentual. Os franceses vieram para cá para negociar, né, o que não era negociável. O Flamengo já tinha acertado, sinalizado o que poderia pagar, os franceses toparam, viajaram, chegaram aqui, mudaram o destino, o discurso achando que o Flamengo ia ceder, e o Flamengo não cedeu momentaneamente. Acho que os franceses vão diminuir o valor, vai ver que o Gerson vai ser negociado com algum clube, e nenhum clube europeu vai pagar hoje para um jogador que está no banco do Olympique, que não vai disputar a Champions, já está eliminado da Champions, aliás, e só pode jogar campeonatos locais. Por mais que essa janela seja uma janela de ajuste, pagar 20 milhões de euros no jogador que está no banco do Olympique, acho difícil uma equipe europeia pagar esse valor todo. Vamos aguardar. Certo é que o Flamengo analisa e pode sim voltar a abrir negociações e ter um destino favorável do Gerson no Flamengo. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Peço para você, se você está desde o início e não deixou o seu like, deixe seu like. É muito importante para o nosso crescimento. Se inscreva na Rubro News. É muito importante a sua inscrição aqui no canal. Vamos chegar até a marca aí de 90 mil, se Deus quiser, até o final do ano, chegando a 82.500. Então peço para você, se inscreva na Rubro News, deixe o seu like, me siga também no @JúlioMiguelNeto no Twitter e no Instagram, tá? É muito importante para o nosso crescimento. E também esse vídeo é um vídeo em oferecimento da Bet Nacional, que é o nosso patrocinador. Tem esse QR Code aqui ao meu lado, ó. Baixe, pegue seu celular, aliás, escaneie o QR Code, faça seu cadastro de forma gratuita na Bet Nacional. É a Bet dos brasileiros. Profetizou, ganhou, sacou, ainda mais na Copa do Mundo. Cara, tem várias múltiplas que você pode fazer, vários jogos, então tá imperdível.
Tem o bolão também da Bet Nacional. Você com R$10 pode concorrer a prêmios de R$1 milhão e até 3 camisas assinadas e autografadas pelo nosso craque, nosso cria Vini Júnior, que é também padrinho da Bet Nacional. Então peço para você, faça o seu cadastro de forma gratuita, escaneie o QR Code que está aqui ao meu lado, ou então clique no link no chat fixado e também aqui na descrição tem o link da Bet Nacional. Você faz depósito e saque via Pix e sem dúvida é a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, profetizou, ganhou, sacou. Valeu, galera! Tamo junto, forte abraço, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo e fiquem atentos, a gente pode voltar a qualquer momento, por isso é importante que você acione o sino de notificação. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pela paciência. Saudações.